Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores, meus animados pensadores. Sabe o que é animação, Renato? Porque o assunto que nós vamos falar sobre o do Éticos hoje é um assunto que parece que está parado, que é uma cena que você vai ver que ela não vai desenrolar, daqui a pouco, do nada, a pessoa vai lá e ganha vida. Ela fica animada, não no sentido eufórico, no sentido de se mexer. Os pensadores vão entender. Falaremos de um assunto que não é muito falado. Eu não vejo muito nos podcasts por aí falar sobre esse assunto, não. Falar sobre zumbi é meio incomum, né? É um nicho bem específico, né? Tem certas pessoas Será que que. existe zumbi, Renato? Ah, tá aí, né? Tá. Você tem certas coisas que você vê na TV aí que hoje em dia tá muito comum aí, né? No dia a dia, você vê as pessoas no metrô, As pessoas na relapsas, rua, né, no metrô, parece um monte de zumbi mesmo, né? distraídas, Ninguém olha mais no olho, você já percebeu? todo mundo olhando pro Todo chão, mundo olhando pro chão, olhando pro celular, todo com mundo medo, né? com medo, distraído. Não tem mais aquela paquera, né, Renato? Não tem É, mais a paquera, olhar não 43. existe mais isso. Essa geração não sabe mais o que é isso, Renato. Isso aí só ficou pra nós mesmo. É. Tem algum super-herói que é zumbi? Ah, tem alguns personagens aí no universo DC, Marvel, que tem uma relação aí de morto-vivo, né? Meio estilo zumbi. Um que eu acho legal, assim, que ele, que eu vi muito no universo do Batman é o Solomon Grundy, né? Que é um tipo morto-vivo, aí, um zumbi, mas ele apareceu a primeira vez, na verdade, contra o Lanterna Verde, já lutou contra o Superman também. Ele é O meio Solomon morto-vivo. Grundy, ele também tem um lance meio anti-herói, assim, né? Porque ele tinha um amor, tal, e aí ele morre, depois ele quer se vingar por causa que ele perdeu aquele amor dele. Então, tipo, ele tem um lance meio anti-herói também, né? Pode-se dizer que é chega a ser um herói também. Bom, mas o assunto que nós vamos falar hoje no Éticos é o seguinte: é o lado zumbi espiritual, que talvez muitas pessoas não acreditam que tem, não saibam que tem, que existe, tá? A relação que a Bíblia fala sobre esse tema, e por incrível que pareça, a Bíblia fala sobre esse tema. O que a ciência também fala sobre esse tema? Para a gente ter uma ideia, hoje, por exemplo, depois de 50 mil anos, a camada da permafrost, Renato, que é aquela camada de gelo mais compacta, mais densa que a gente tem, ela está em processo de derretimento depois de 50 mil anos, por conta, Do obviamente, aquecimento do global. aquecimento global. E isso está ocasionando o quê? Está despertando aí organismos, micro-organismos, amebas, né? Vírus, que estavam inanimados até então, congelados, inertes, dormindo lá quietinho. Só que a ciência está com medo, tem um temor de que esses vírus possam despertar, contaminar de novo, porque são agentes infecciosos, né? Uhum. Contaminar de novo a civilização, as pessoas, inclusive isso tem potencial para causar uma nova pandemia. Isso lembra muito a história de um super-herói, né? Capitão América, ele estava congelado, ficou congelado por muito tempo lá, né? Ah, No desastre de avião, acho que sim, teve, né? sim. Ficou congelado e depois Reanimado. reanimaram ele, né? Encontraram o corpo dele e reanimaram ele, né? Então Também é um morto-vivo. né? Tem essa questão da criogenia, né? De você, né? Tem, a Não ciência sei está fazendo se pesquisas avançadas se existe em relação realmente a isso. sobre isso, né? Mas é um negócio de ficção científica, né? Sim. Você congelar a Você pessoa. aparentemente ficaria morto por O alguns anos. que tem realmente é você congelar o sêmen, né? O esperma, o óvulo, para depois poder fazer uma inseminação. Mas acredite, Renato, já tem criogênesis de pessoas. Tá? Isso já está em avanço
na ciência, porque as pessoas têm aquele medo da morte, né? O homem tem esse medo da morte, né? Na É normal, né? verdade, na Ele quer prorrogar verdade, a vida, né? a grande questão assim, na verdade, é que a eternidade faz parte. Deus nos criou para ser eterno, né? Sim. Então, essa vontade de viver eternamente, né, de não morrer, vem daí, né? Da ligação que a gente tem com Deus. Só que as pessoas não entendem que existe essa vida eterna. Só que não é nesse plano que a gente vive, né? Renato, nos dê exemplos de zumbis na Bíblia. Vamos ver agora à luz das Escrituras. É lógico que nós estamos aqui falando de um termo meio que generalizando, né? Mas assim, Sim. zumbis, pessoas que evidenciaram da morte, estavam mortas, evidenciaram do processo morte e depois foram reanimadas. Existe algum personagem bíblico Ah, nessas sim, condições? tem o Lázaro, né? Tem o Lázaro, tem a história de Lázaro. Mas eu queria, antes de contar a história de Lázaro, eu queria até citar uma passagem aqui de Zacarias, Zacarias 14, no versículo 12, que diz assim: Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações, e cada um atacará o que estiver ao seu lado. Cada um atacará o que estiver do lado. Dá uma impressão de apocalipse zumbi, né? Dá Uma muita. profecia Isso está meio em assim, Zacarias. Zacarias 14, 12 e 13. Então, pera lá, vamos pensar aqui um pouquinho. A palavra fala que as pessoas estarão vivas, certo? Sim, e seus corpos apodrecerão. E E eles, um apodrecerão. atacará o outro, E um atacará o outro. aquele que estiver ao seu redor. Eu já ouvi dizer que o processo da radiação, né, da bomba atômica, aquele processo todo, né, ele causa sérios danos no corpo das pessoas, né? O Ah, processo sim, da radiação, queimaduras, né? queimaduras, Um isso derretimento, né? é, isso causa um deterioramento da carne ali, né? Tipo, é como, mais ou menos semelhante como que a Bíblia está descrevendo aí. Mas agora, curioso é essa questão de atacar quem está do lado. Sim. Porque a gente imagina o seguinte, né? Qual é o tipo de pessoa que vai estar aqui durante a grande tribulação? Nós estamos vendo, nós estamos evidenciando o avanço dos microchips sendo colocados no cérebro das pessoas, né? Já teve aí agora recentemente um êxito muito grande na questão do primeiro ser humano tá experimentando o chip. Parece que o cara tá jogando já videogame usando a mente. Tá jogando Ah, um jogo lá, não sei, não me lembro agora qual o jogo, mas ele tá fazendo isso literalmente com o cérebro. Só que qual que é a questão? Eu entendo que se você programar o ser humano cerebralmente, colocar um chip no cérebro de uma pessoa, fazer essa interface homem-máquina, que a gente já falou aqui em alguns episódios do Éticos, isso é perigoso. Você transforma a pessoa num robô, né? Imagina que você tenha essa ligação com a inteligência artificial, as pessoas conectadas diretamente a uma inteligência artificial. Isso meio que programa a pessoa, né? tem várias Ou questões aí, reprograma a vamos dizer. pessoa. Se uma pessoa é capaz de invadir um computador através da internet, hackear. Tá. Imagine você conectado, seu cérebro conectado na internet, que proteção isso tem, né? Sim, pode ser hackeada. A mente humana Aquilo, pode ser hackeada. aquilo pode tanto extrair informações da sua mente, da sua cabeça, como pode incluir, né? Sim, É, perfeitamente. Pode deletar, tanto pode apagar deletar. quanto
embutir informações ali Inserir no para que deletar você informações. acredite em certas coisas, para que você faça determinadas Aí, coisas. aí, literalmente, a pessoa acaba se tornando um morto-vivo, porque perde toda a identidade, não é? Sim. Perde a fidelidade de ser humano, né? Mas isso é uma coisa que estão temendo, já está em processo de fases, já isso daí, né? E as pessoas, quando a gente fala zumbi, é lógico que a gente está colocando um termo aqui um pouco esporádico, né? Um pouco mais fictício. Mas a gente, por exemplo, vou dar um exemplo da droga K9, essas drogas K, que a gente vê muito aí no centro da cidade, as pessoas usando. Como que a pessoa fica? A pessoa muda a, a forma dela, né, Renato? A expressividade, parece que ela está com o olhar vazio, né? Aquele olhar que os exércitos, os soldados quando voltavam da guerra, antigamente, eles voltavam com esse olhar. Parece que o termo era olhar de 1000 léguas, sabe? E o cara ficava olhando para a linha do horizonte, assim, perdido. Sim. Mas aí já é um trauma de guerra. Agora, os usuários das drogas K, eles ficam lá. Tem a do piripaque do Chaves, né? O camarada fica Ah, lá, dá como se ela fosse o Chaves dando mesmo. Estranho, né? piripaque, sim. Fica como se fosse um zumbi também. Sim. E é muito preocupante isso. A gente fica brincando, mas é algo que deprecia realmente, né? Você vê as pessoas daquele jeito. E aí você tenta evangelizar uma pessoa daquela, falar do evangelho para. Não tem a menor condição. A pessoa precisa ser tratada primeiro, deixar a mente dela um detox mental, para que depois a palavra entre, né? Tem uma questão espiritual que a gente já sabe que existe, Sim. né? Mas também a gravidade desses agentes tóxicos no corpo da pessoa é um impacto muito grande. Bom, E não é só a droga que causa vício também, né? Tem outras coisas que são viciantes também, né? Como as telas, sim, mas né? as telas deixam a Que, pessoa numa que também relapsidade, né? transformam elas em zumbi, né? A Praticamente. pessoa. Tem um filme muito interessante que trata disso, que é Hacking for a Dream, né? Hacking de um sonho, que tem uma senhora que ela fica na TV assim o tempo todo, né? E aí, tipo, acho que o neto dela, o filho dela usa drogas. Eu não lembro, faz muito tempo que eu assisti esse filme, é um filme muito bom. É Hacking for a Dream. E dá essa ideia, assim, a pessoa que é viciada em televisão, né? Que fica ali o dia inteiro assistindo televisão, aqueles programas de De prêmio, consumo, de né? consumo, quer comprar um monte de coisa, né? Fica acumulando coisa dentro de casa. A pessoa não vive, né? É um tipo de É zumbi. a ociosidade transformada. Não sai mais de casa, fica ali vivendo aquele mundo de sonhos, Sim, né? não deixa E, de ser um zumbi. e tá ali, não tem vida Mais nenhuma. surpreendente que isso, acredite, mais surpreendente que isso é nós vemos pessoas nessas condições nas igrejas. Por incrível que pareça, tá lá o pastor pregando, né? E a pessoa tá ali vítima talvez de algum problema, né? Mas assim, totalmente relapsa, fora de atenção, né? Voltada É para que, outras coisas, que desvio de depende muito atenção. da motivação, né? De por que a pessoa está buscando aquilo, né? Porque muita gente busca por próprio benefício próprio, a questão da prosperidade. Então a pessoa está ali pensando somente nela, né? Tá uma Então morta-viva também. o ego, o orgulho é uma forma de você experimentar o sono da morte, né? De você estar em pecado, né? Como diz, né? Lá Jesus diz para Nicodemos, para você alcançar o reino do céu, você precisa nascer de novo. Então a gente já falou aqui várias vezes que na vida a única coisa que é certa é a morte, né? Mas existe uma salvação. Então é através dessa salvação que você se livra
do sono da morte, né? Então, enquanto a gente não desperta, né? Enquanto o véu não é tirado dos olhos, não se conhece a verdade, né? A pessoa está ali vivendo um sono de morte. Ela está vivendo ali sem conhecer, né? O que é realmente a vida, né? O caminho, a verdade e a vida, né? Jesus Cristo. Então, quando a pessoa não conhece ali, não vive realmente, ela vive distraída com coisas do mundo, pensando em bens materiais, distraída. Renato, agora você falou de Jesus Cristo. No ato da ressurreição de Cristo, parece que teve também um despertar dos mortos ali, né? A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Sim, sim, Como que foi essa situação? tá. Eu acho que não é Mateus 27:52, acho que é essa passagem exatamente. Parece que alguns mortos ressuscitaram também naquele dia. Isso, na hora que Jesus morreu, os sepulcros se abriram, né? E os mortos levantaram e ressuscitaram e saíram. Literalmente. Sim, aconteceu isso realmente, Imagina né? Está o relatado pânico das pessoas, tá? Porque assim, hoje nos tempos atuais, morre gente todo dia. Naquela sim, época não era diferente, né? sim. Imagina você num enterro, tá? Você tá ali, E foi um acontecimento, né? Que o céu, as trevas tomaram conta já do teve um que a gente já eclipse, falou, né? nós falamos num episódio anterior A que terra teve. Sim. tremeu, né? Então, até por conta da terra tremer lá, os sepulcros se Então vamos abriram. lá, juntar as três coisas agora. Um eclipse, certo? Seguido de um terremoto, seguido dos mortos ressuscitando. Meu, imagina essa cena, essa combinação num dia de trevas densas, terremoto e o seu Porque para parente você, ressuscitando se ali. você relembrar lá, né? O sepulcro ele tinha aquela pedra, né? Sim, a pedra. Bem pesada lá, Isso. né? Inclusive, eu fiquei de contar a história de Lázaro e não contei ainda. Os pensadores estão só aguardando, viu, Renato? Eles estão com a caderneta É, marcando direitinho. Então, lá em João capítulo 11, né? Fala de Lázaro, né? Então, Jesus estava em Jerusalém, se não me engano, e aí chega lá alguém avisando que Lázaro estava doente, que Marta e Maria pedem para ele ir lá curar Lázaro, né, salvar Lázaro. E Jesus, é, né, não era o momento, ele sabia, né, que apesar de estar ali preocupado, que gostava muito de Lázaro, né, que era um grande amigo, né, dele, ele se mantém ali e espera um tempo passar, né? Porque existia um propósito ali, né? Naquela questão, né? De glorificação ali de Deus, né? Né? Que na verdade tudo ali, tudo que Jesus fez, né? É para a glória do Senhor, né? Então, como já tinha acontecido dele ter ressuscitado outras pessoas em tempo curto, assim, né? A pessoa acabou de morrer, né? Então, existia ali a questão do terceiro dia, né? Até 3 dias, então tinha alguma expectativa. Porque as profecias, né, diziam, né, Parece que a medicina também tem, não 3 dias, né? Mas de 24 horas eu de acho que terceiro dia. Então, ele manteve ali um tempo ali para chegar lá exatamente no quarto dia. tá. E isso causou todo um alvoroço lá. A Marta ficou. Jesus estava despreocupado, ele se delongou então. Ele sabia, né, qual que era o propósito de tudo, né? Então, a Marta chegou lá, reclamou: Ah, se você tivesse vindo, isso não tinha acontecido, e agora? Ele, calma, quem crê, né? Quem crê em mim, viverá. E aí ela até fala assim: Não, mas eu sei que ele ressuscitará com todos, né? No dia da No sua juízo, né? volta, né? Não, mas se você crê, ele viverá. Né? Aí foi lá Maria, tal, ele falou: Então vamos lá. Vamos lá, ele tentou, né? Tentou ir discretamente, né? Mas a multidão acompanhou. E aí ele chegou lá na frente do sepulcro e falou: retirem a pedra, né? Sim. Aí falou assim: não, mas já faz mais de faz 4 dias, já tá fedendo, né? É, Já tinha ele virado um falou: morto, já um morto vivo. então ele falou: vamos lá, retirem a pedra. E aí ele diz, né? Lázaro, saia. Né? Ah, Então tem até a questão assim de que
dele ter falado Lázaro, né? Porque se ele não falasse, não chamasse pelo nome, todos os mortos Iam ressuscitariam, aproveitar a carona, né? Então se ele falasse assim, saia, saiam. Se fosse saiam, no plural, então. todos os mortos ressuscitariam. Mas aí Lázaro sai lá, né? Eles desamarram ele lá naquele, né, naquele lençol É, que eles eles colocavam lá, colocavam lá um lençol na umas pessoa, né? amarrações e tal. E Lázaro volta à vida, né? E aí todo mundo, né, tipo, se surpreende, muitos creram, outros, né, ainda assim ficaram duvidando, né? Mas foi aí uma volta A volta dos mortos-vivos. do morto-vivo. É verdade. Eu tento imaginar como que deve ter sido, né? Agora, por falar nisso, vamos pensar no processo da vinda, já que você falou da vinda de Jesus Cristo, que no dia que Cristo vier também recolher a sua igreja, os mortos vão ressuscitar nesse dia também, né? Agora, como que será esse processo? Porque Lázaro, ele ressuscitou, apesar de 4 dias considerado morto, né? Ele já estava, o pessoal já sentia o desgaste do corpo de Lázaro, os efeitos da morte de Lázaro, né? Ou seja, ele estava literalmente apodrecendo ali, no sepulcro. Mas Deus devolveu o corpo dele na íntegra, como era antigamente, em perfeitas condições, né? Agora, as pessoas que forem ressuscitadas, os mortos, que ganharão vida na ressurreição na primeira ressurreição, quando Cristo vier buscar a sua igreja, como que será, Renato? Eles também terão os seus corpos preservados, ou voltarão Na verdade se diz que serão corpos glorificados, né? Então transformados? a gente vê, né, que próprio Jesus, quando ele ressuscitou, os apóstolos não reconheceram ele assim visualmente, Prontamente, né? né? Ele tinha uma aparência diferente. Tá. Mas a própria Maria Madalena, né, que ela vai lá no sepulcro, né? E aí ela encontra lá, acha que é o jardineiro, né? Ah, mas quem você procura? Ah, você levou o corpo do meu mestre. E aí quando ele fala Maria, ela fala Rabone, Ela né? reconheceu pela Mestre, voz, porque chama pelo nome, né? Minhas é, ovelhas reconhecem o pastor quando ele chama pelo nome. certo? E, e tem essa questão até, né, para quem gosta da série aí, The Chosen tá muito badalada aí, né, por causa do lançamento da quarta temporada. Ele chama ela pelo nome, né? Ela não era conhecida como Maria, né, quando ele encontra com ela pela primeira vez, né? Olha os spoilers, E Renato. esse é o primeiro episódio da primeira temporada. Então, quem não assistiu aí no primeiro episódio da primeira temporada, então ele, né, ela era conhecida como Trinity, se não me engano, Lilith, né? Era conhecida como Lilith, né? A prostituta. E aí, quando ele encontra com ela, ele fala Lilith é um nome demoníaco, né? Maria, é. Ela sai lá da taberna e ele fala Maria. Aí ela, opa, como que o cara sabe quem eu sou, né? Me Já, chama pelo nome. Então, mas Jesus tem esse poder, ele chama a gente pelo nome, né? Assim como Deus fala, né, que conhece o nome, chama cada estrela pelo seu nome, né? A gente pode até fazer uma analogia aí, né? Quando tem aquela historinha lá que quando a pessoa morre vira uma estrelinha lá no céu. sim, 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 sim. Então Bom, Renato, vamos falar sobre os filmes, sobre A Vida Imita a Arte. Tem aquele filme que é A Volta dos Mortos-Vivos, né? Parece que são 5 filmes, desde 1968 fala sobre esse assunto, né? Teve sim, 1985, A Volta dos Mortos-Vivos, 1988, 90, e agora parece que teve um reboot também, né? Uhum. sim. Estão fazendo aí Tá. uma versão, ano Ah, passado começou a fazer, né? a morte é um grande mistério aí, né? Que o homem tenta, né, desvendar a vida após a morte, né, vencer a morte, né? Só Jesus venceu a morte, né? Mas o homem desde sempre ele, né, luta para entender, né, esse mistério da morte. E aí, né, o imaginário humano leva essa questão de monstros, de fantasmas, de vida Nesse após a filme morte. por exemplo, da Volta dos Mortos-Vivos,
Ali tem pessoal do exército que tem algum produto, um agente secreto que está ali. Aí parece que o oficial mais experiente fala para um menos experiente para tomar cuidado com aqueles produtos ali, mas deixam vazar, é um gás, né? Aí sai um gás que tem um agente ali que tem potencial para trazer os mortos à vida, né? É muito interessante que a ideia, né, que já está inserida na mente das pessoas, né, pela mídia, pelos filmes, no imaginário, né, de que a ressurreição vai acontecer, os mortos vão, né, voltar à vida em algum determinado momento. E a gente sabe que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? Uhum. Vai acontecer realmente. Já aconteceu antes, como a gente já falou aqui, e vai acontecer novamente. Então, não é muito fictício, né? Já deixa um pouquinho de ser ficção quando a gente começar a se deparar com isso, né? Ah, tem a questão do transhumanismo também, né? Inclusive tem um super-herói desse aí, o Deathlock, né? Deathlock, que ele morre e aí eles ressuscitam ele, colocam partes de robô, né? Tem o próprio dos Titãs, eu não lembro o nome O dele. Tony Belotto? Não, os Jovens Titãs lá, né? Tem o Robin, aí tem o que é robô, Cyborg. Ah, tá. Também chega a ser, né? Meio máquina, meio humano, né? Então, né, não chega a ser zumbi, né? Mas é um morto-vivo, vamos dizer assim. E isso me lembra também um filme que eu gostava muito, que é aquele Contos da Cripta, Creep Show. Sim. E aí tinha um episódio que a mulher atropelava o cara e o cara vinha atrás dela. Obrigado pela carona, moça. Sim, sim, sim. Obrigado pela carona, moça. Ele ficava, era um cara muito chato, assim, né? Ele ficava toda hora. Obrigado pela carona, moça. Bom, essa geração não sabe o que que é isso, Renato. Vai ter a repercussão disso, viu? Olha só, você falou de filme, um filme legal, 2021. Army of the Dead. Tem o Dave Bautista nesse filme. A história é o seguinte, tá tendo um surto, um vírus que tá transformando as pessoas em zumbis. E eles estão ali nos cassinos ali de Las Vegas. Eles acham uma maneira de praticar um roubo se fazendo valer do transtorno que está acontecendo nas ruas, né? As pessoas todas por conta desse vírus zumbi. E eles foram meio oportunistas ali para poder ensaiar um roubo diante de uma pandemia zumbi, vamos colocar dessa forma. É um filme interessante, 2021. Tem um desenrolar bacana ali, né? Eles se organizam para tentar praticar esse grande roubo, né? Vale a pena aí assistirem aí. Fica a dica. A gente não pode esquecer de citar, né, um grande clássico aí do pop, né? Michael Jackson, Nossa, aí. Thriller, né? E esse Tem a, vídeo, a dancinha, né? esse vídeo, né? Até hoje as pessoas praticam e trouxe, né? Meio que ressuscitou a ideia desse pensamento de zumbis, mortos-vivos, né? Aquelas coreografias, isso foi nos anos 80 ali, Sim, foi um ápice ali da performance, né? Até é. hoje temos muitas pessoas aí fazendo essas danças coreografadas, né? Ah, sim, certeza. Bom, então assim, vamos concluir. Clássicos nunca morrem, né? Apesar Não. de ser um morto-vivo, né? Aqui a gente sempre fala de filmes não necessariamente atuais, falamos de filmes antigos também, porque a obra, né, ela não envelhece. O autor da obra até envelhece, morre, mas a obra é imortal. Sim. Tanto Um legado, né? na literatura como nos filmes, a gente sempre fala sobre isso. Então, não interessa falar sobre um filme antigo, interessa que o filme seja bom e que você possa extrair alguma coisa daquele filme. E isso é assim na vida. Estamos falando sobre zumbis. Realmente, literalmente, tem pessoas nessa condição, pessoas que estão estáticas, paradas, aprisionadas, com as mentes parecem que a mente da pessoa não pertence a ela está sendo manipulada ali. Vemos isso nos metrôs, nos ônibus, nas escolas, as crianças estão assim, sabe, As telas são perplexas. um grande agente hipnotizador, vamos dizer assim, né? Sim, Tá todo mundo, as pessoas não interagem com mais, desvio de atenção. a,
Você vai, a pessoa senta, não tem mais o hábito de sentar em família, em Não, 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 conversar, não existe é mais isso. cada um na sua É raro. tela, as redes sociais, né? Ela dá uma, né, enfatiza isso na questão da pessoa ficar ali, ficar, né, tirando foto, selfie, né? As pessoas não vivem mais o momento. A pessoa vai num lugar, em vez de estar curtindo ali, tá tirando foto, tá Interagindo, né? filmando, tá, né? Não experimenta a experiência, né? É, essa semana eu assisti um filme também que chama Poder Além da Vida. O jovem, né, todo ali, eufórico, porque eu quero alcançar e tal. Aí o cara chama ele para fazer uma caminhada, né? Vamos em tal lugar. Aí ele tá mal empolgado lá, feliz, né, no caminho, né? Aí quando chega, o cara fala assim: chegamos. Aí chega lá e fala assim: e aí? É aqui que a gente vinha. Mas tem nada aqui, tipo. Mas você tava mal Nada, empolgado e no, nada satisfaz essa geração. tava mal empolgado no caminho e Sim. tal. O que que aconteceu? Eu quero ver se virar como a gente se virava antigamente. Não, mas Sem celular, sem computador. né? A questão da grande sacada aí é o quê? As pessoas elas estão sempre focadas no objetivo final. Eu quero tal coisa, eu quero ser, eu quero ter, e elas deixam de aproveitar a jornada, Ah, a vida. nossa. Elas estão ali focadas, né? Vivendo como um zumbi, trabalhando, buscando objetivo, metas e tal, e não vivem a Não jornada. aproveitam, Não né? aproveitam o momento, Não o abre a cortininha do agora. ônibus, né, Renato? Tem que abrir a É, cortininha do ônibus, olhar a paisagem. sim, tá ali, o tempo todo na tela, É o verdade. Não tempo conversam todo, mais umas com as outras. né, focado em alguma coisa, em conquistar, em vez de viver, de interagir, de amar o próximo, Fica então a né, mensagem aí. então de experimentar, né, a vida realmente, de conhecer, né, e essa liberdade só quem dá mesmo é Jesus, cara. Só com ele mesmo. Então, quando você conhece a palavra, você experimenta, experiencia, né? Tem uma experiência com Jesus Cristo, você sente realmente essa liberdade, você começa a entender o significado realmente do que é ser livre, né? Porque as pessoas acham que a liberdade é fazer o que elas querem, do jeito que elas querem, E no tempo que elas querem. e da forma que elas querem, elas acabam se escravizando, né? Pelo ego, pelo orgulho, né? E não é isso, né? Ele nos deu a vida e ele nos dá a vida em abundância para a gente viver. É, os planos dele são maiores que os nossos, né? E tudo que ele faz é bom, né? Com certeza. Então, por mais que a vida seja difícil, que a gente tem provações, né? Tiago lá no capítulo 1 diz: alegre-se quando for provado, porque a provação ela aumenta a sua fé e a sua esperança na vida, né? E a grande vitória está além dessa vida, né? Então a gente Então não vamos tem deixar um que. recado para os papais, para as mamães, prestarem atenção nos filhos, né? Para não ficar tanto com essas telas que nem a gente está falando aqui. Porque esse desvio de foco ele não é benéfico, né? Você tem que educar o seu filho ali, principalmente com embasamento cristão, desde pequeno, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia. Prestar atenção nos sinais que a pessoa vem, ou a criança, ou até mesmo seu amigo, seu parente, seu funcionário, seu patrão, né? Aquele olhar perdido. Às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda, mas ela não se comunica uma com as outras, né? Mas ela dá sinais, tudo na vida dá sinais. Tem os provérbios lá que diz, né, que você, desde pequeno, quando você, né, educa o filho desde pequeno para não se perder, né? Sim. Então precisa estar atento a isso. E a gente tem que aproveitar aí, né? A gente passou agora aí pela Páscoa, né? Pela morte e ressurreição de Cristo. E acho que essa é a mensagem importante, né? A vitória dele na cruz ali, o amor que ele se sacrificou por nós. E, e às vezes a gente acha que a gente se sacrifica muito, né? Para ter coisas, né? Desse mundo, em vez de reconhecer o verdadeiro sacrifício dele
e acha que às vezes fazer alguma coisa é muito sacrificante pra gente. Perto do que ele fez por nós não é nada, né? Não é nada. Agora, vamos lá. Você está falando do sacrifício, né? As coisas desse mundo, tá certo? Vamos falar de um assunto que é de outro mundo. Tem pessoas pedindo aí, curiosas, para saber sobre um assunto bem misterioso, Renato. Digno de filmes mesmo. Que são os fenômenos paranormais, os chamados como poltergeist. Poltergeist, aí Por tem quê? aí uma grande sequência de filmes, Tem. Poltergeist. Mas assim, tem na vida real acontecendo isso, Renato. Tem especialistas, pessoas que vivem em função de diagnosticar, né? Ou isso em pessoas, ou esses fenômenos em residências, né? Nas casas. Profissionais mesmo. Usam lá todo um aparato para poder ver se realmente naquela casa ou naquela pessoa tem alguma atividade paranormal. Né? Então, vamos falar sobre esse assunto, porque é um assunto que as pessoas acham, muitas pessoas não acreditam em fantasmas, né? Ah, não, isso está sendo manipulado, isso está sendo. Aí a gente vai explicar isso à luz das escrituras, como sempre, né? E falaremos também o lado científico, o lado espiritual da coisa, o que existe de fato. Um assunto bem interessante, mas vai ficar para o próximo episódio do Éticos. Então, como vocês podem ver, chegamos ao final de mais uma viagem. Espero que Uma tenham viagem como? gostado. Como será essa viagem? Uma viagem ressurreta. Ressurreta? Né? A gente falando aí de ressurreição, a Cristo ressuscitou, aí, né, relembramos a ressurreição de Cristo, falamos de mortos-vivos. Tá certo. Então, eu acho que Caiu bem, caiu bem. cai bem, né, esse termo. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E a Se não musiquinha vai gostou ter? também, tem sempre. Mas se não gostou também, deixe aí a sua reclamação, sua crítica, né, sua sugestão, seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado de alguma forma, né? Então, quem chegou até o final, ouve aí a musiquinha de encerramento. Também deixa um comentário aí sobre o que significa, qual a relação dela com o assunto, ou Sim, sim. com a sua vida. E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. É sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem. Até breve, pessoal.